Olá, estamos com mais uma edição de Uniguaçu no ar para você. E olha, gente, hoje nós vamos conhecer e talvez visitar um pouco do interior do nosso Hospital Veterinário da Uniguaçu. E lá a professora Márcia Coelho Beatriz fez uma reportagem com a professora Mariane Angélica Finger. A professora Mariane é professora do curso de Medicina Veterinária. A professora Mariane trabalha com clínica de equinos, clínica de cavalos. E na reportagem de hoje, nós vamos observar o tratamento com um equino, com um cavalo, que está no estado de extrema gravidade. E nós vamos acompanhar esta aula, estas explanações que a professora Mariane vai nos dar sobre equinocultura. Professora Márcia conversa neste instante com a professora Mariane. Professora Márcia, boa tarde, professora Mariane. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a professora Mariana. Como vai, professora? Tudo bem. Bem. A professora Mariana, ela trabalha com a disciplina de equinocultura ou equidiocultura. Qual é o correto, professora? Na verdade, eu trabalho com a clínica de equinos. Sim. E o correto, na verdade, equinocultura é a criação só de equinos e equidicultura quando envolve asininos e moares. Ah, então tem uma diferença. Tem uma diferença. Bom, a professora Mariane vai comentar com a gente hoje o excesso de casuística. Eu diria que o excesso é bom para os alunos, que tem muitos casos para observar aqui de equinos, porém para a comunidade, para o proprietário, não é tão boa assim. Professora, o que caracteriza essa grande quantidade de casuística que teve nesse último mês aqui no Hospital Veterinário? Na verdade, acho que foi uma coincidência, né? Porque nós tivemos muitos casos de fratura, problemas de locomotor, né? Aqui ao fundo está sendo atendida uma égua com cólica, um problema do trato digestório. E tivemos também bastante potros, e eu acho que foi uma coisa assim esporádica, mas estamos com o hospital lotado. Não há nenhuma questão climática, uma questão assim que predispõe a alimentar. No caso, foi um conjunto de fatores. Conjunto de fatores. A gente espera que agora no inverno a gente tenha bastante caso respiratório, né? Sim. Principalmente garrotilho, influenza. E também muitas vezes tem um aumento no caso dos casos de trato digestório por conta de que diminui a pastagem e o pessoal acaba fornecendo mais concentrado. A gente tem muitos casos de cólica. Bom, já que nós estamos falando disso, uma dica então para aquele proprietário que vai chegar essa época, que não preparou seu pasto. Aqui nós temos essa área que não está com pastagem também, é uma área mais para descanso dos animais, mas esse proprietário que está enfrentando a entre-safra da pastagem, qual é a dica para evitar os problemas de cólica, os problemas digestórios? A dica é que ele forneça o feno, né? Seja de alfafa ou de tifton, mas que ele complemente, né, esse volumoso com o feno uma vez que está faltando no pasto. O cavalo sempre tem que comer pelo menos o dobro em volumoso do que ele come em concentrado. Então, se ele come 1 quilo de ração, ele precisa de 2 quilos do volumoso. Aí tem um erro frequente que a gente percebe em muitos proprietários. O cavalo tem todo esse tamanho. O que seria o tamanho médio? Um cavalo adulto, peso médio, prof? 500 quilos. Então, 500 quilos para 500 quilos de peso vivo animal. Mais ou menos quantos quilogramas de peso seco lá de alimento? Seja feno, ração ou mesmo a pastagem? O cavalo ele tem que consumir 1 a 2% do seu peso em alimento durante o dia todo. Então, de 5 a 10 quilos de matéria seca. De matéria seca. E aí você divide, né, entre o volumoso e o concentrado. Sempre mais volumoso do que concentrado. Então, seria lá para 1,5 kg de ração, mais 3 quilos de um feno e mais a pastagem. Mais a pastagem. E outra dica é que o cavalo na natureza ele comeria pequenas quantidades várias vezes por dia. E nós mudamos essa fisiologia colocando o cavalo na baia. Então, se você puder, ao invés de dar a ração só uma vez por dia e o volumoso só uma vez por dia, dividir isso em 2 ou 3 vezes no dia. Também ajuda a evitar cólicas. Por isso que a cólica é uma doença de final de semana, professora? Exatamente, porque o camarada fica com preguiça de ter que 2 ou 3 vezes tratar o animal, acaba fornecendo numa vez só. E tem o problema de sobrecarga. Acaba tendo cólica. Bom, neste caso aqui, então, o animal está sendo atendido, foi um caso de cólica, problema digestório. Quais outros problemas, assim, como evitar os outros problemas que têm a ver com agora a entrada desse inverno, outono e inverno que nós estamos enfrentando? O principal é a vacinação contra a influenza, a gripe equina, que é bastante frequente aqui, né, em toda a região, por conta do clima que favorece. E também evitar o aglomerado de cavalos, porque essas doenças são facilmente transmissíveis por aerossóis. Então, quando se você perceber que no lugar onde você está tem um cavalo que está tossindo, que está espirrando, retire seu animal. E se você tiver, porventura, um animal que fique doente, você tem que manter ele isolado.
Professora, há poucos dias atrás aconteceu um rodeio aqui próximo à região. Qual o cuidado para levar esse animal para o rodeio e qual o cuidado que deve se observar lá para evitar esses problemas? Bom, nos rodeios normalmente se exige o exame de anemia infecciosa equina para a entrada do animal no rodeio. Em alguns lugares se exige a carteirinha de vacinação ou o atestado de que não houve gripe equina na propriedade desse animal. E o importante é observar se tem cavalos tossindo ou não. Outra coisa que é interessante é que você leve o seu próprio balde para fornecer água para o animal. Não utilizar aqueles coxos coletivos no rodeio, porque o coxo de água acaba sendo também uma maneira uma fonte de inóculos de doenças. Então, um dos cuidados principais é esse, né? Observar se tem animais doentes próximos ao seu animal, ao seu acampamento, e levar o seu próprio balde para fornecer água e alimento para o seu cavalo. Bom, professora, muito obrigada pelas dicas. Nós temos um tempo resumido aqui nos nossos programas, mas com certeza a professora Mariane virá em outros programas para passar mais dicas sobre o cuidado, o bom cuidado com os equinos. Obrigada. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Olha a importância do que foi nos passado realmente com a professora Mariane na entrevista que ela cedeu à professora Márcia Coelho Beatriz. O nosso hospital veterinário é da nossa comunidade, onde que nós atuamos com profissionais da Uniguaçu, oportunizando estágio para o nosso acadêmico da instituição. Só que nós trabalhamos numa forma de aprendizado, de uma forma quase que dedicada dos nossos acadêmicos a partir do primeiro período, que eles já começam a ter contato com as nossas aulas práticas. Os nossos acadêmicos já têm essa instrução realmente para o hospital veterinário da nossa Uniguaçu. Este, sem dúvida nenhuma, também é um dos diferenciais da nossa Uniguaçu. Também é um dos pontos atrativos realmente pela qualidade do nosso ensino. O ensino da Uniguaçu é um ensino para valer e o nosso compromisso é social. Nós preparamos o nosso acadêmico para a prática. Nós preparamos e conjugamos a igualdade da importância de uma aula teórica e a igualdade da importância de uma aula prática, tá certo? Muito obrigado a você que acompanhou mais uma explanação, mais uma aula prática dada com a nossa professora Mariane sobre equinocultura. A você, uma boa tarde, até a próxima. Tchauzão, tchau, tchau.